É... Teve atividade depois da aula gravada? Não teve atividade na semana passada, porque como a aula já foi postada muito tarde para vocês, eu optei para deixar sem atividade naquela semana. Mas essa semana vai ter atividade sim, e ela vai ser para vocês escutarem áudio, tá? Vocês vão escutar e vocês vão escrever ela também. Mais alguma dúvida sobre alguma atividade, chamada? Deixa eu aproveitar que eu tô falando de chamada, né, toda aula. Vou relembrar mais uma vez para vocês que a gente tem para mandar o relatório e a palavra-chave. Tá me dando agonia ver a Luana assim. Ai, Jesus Cristo. Deixa eu tirar você daqui, Luana. Deixa eu falar com vocês que vocês estão mandando tudo direitinho agora, o relatório e a palavra-chave, só que agora vocês estão mandando depois do prazo. E o que acontece se vocês enviam a palavra-chave e o relatório após o prazo? É o seguinte, a gente tem uns prazos, né? O relatório de 7 dias e a palavra-chave de 3 dias, e a gente precisa fazer a chamada durante esse prazo. E se vocês mandam após esse prazo, após a gente fazer a chamada, infelizmente não tem como a gente tirar a falta de vocês. Por isso que a gente sempre pede para vocês justificarem antes da falta de vocês, né, do prazo, ou pelo menos antes do final de semana acabar, porque a gente faz geralmente a chamada no finalzinho da semana, final de semana, né, que é o sábado e o domingo. Então, assim, que é os dias que a gente mais recebe tanto relatório, tanto palavra-chave. Então, assim, se vocês tiverem que algum problema pessoal, tiverem que faltar, não conseguir mandar no prazo, vocês enviam a justificativa de vocês antes ou no mínimo 2 dias, no máximo 2 dias depois, ok? Porque isso acaba prejudicando vocês mesmos. Por exemplo, essa semana a gente teve problema com a aluna que estava fazendo tudo direitinho, mas estava enviando a palavra-chave e o relatório após o prazo. E infelizmente teve que excluir ela do curso porque a gente não podia fazer nada porque ela mesma se prejudicou. Então, assim, a gente infelizmente não pode fazer nada para vocês quando isso acontece, porque a gente coloca prazos e os prazos também devem ser respeitados não só por vocês, mas também por a gente, ok? Então, se a gente tem um prazo para fazer a chamada e a gente não pode mudar mais aquela chamada, a gente tem que respeitar isso, certo? E então, assim, fica a dica para vocês que se vocês tiverem que justificar, justifiquem antes ou no máximo 2 dias. Essa semana vocês justificaram, muita gente justificou hoje de manhã, no segunda de manhã, e eu já tinha feito a chamada, e eu deixei porque muitas pessoas justificaram que tinham feito Enem, que estava estudando para o Enem, etc. Então, eu consegui convencer a Mari de mudar na chamada, mas infelizmente a partir de agora eu não consigo mudar porque são regras que a gente recebe, certo? E aí pode acabar prejudicando vocês se isso acontece. Tá? Alguma dúvida em relação a alguma coisa? Não? Então tá. Eu vou continuar aqui e vou compartilhar a tela para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui a aula de agora, que vai ser bem legalzinha, talvez. Ah, deixa eu perguntar para vocês, o que é que vocês acharam da aula da semana passada gravada? Foi boa? Foi ruim? É um tema que eu gosto muito, 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 que é a Food and Drink. É bem simples, bem fácil o vocabulário. Vocês gostaram? Olha a Luana ali, gente. Olha a visão que eu tenho da Luana. Ela me persegue o tempo inteiro, Jesus Cristo. Então, a nossa aula, vocês conseguem ver? Tudo ok aqui? Sim. Então, a nossa aula, ela vai ser relacionada a countries and nationalities. Porque a gente está tendo agora, né, a gente começou essa semana um dos grandes eventos esportivos chamados, em inglês, FIFA World Cup, ou só World Cup, que alguém sabe o que é? Com certeza vocês devem saber o que é. Alguém A Copa sabe? do Mundo.
Exatamente. A gente começou a Copa do Mundo, que é um evento muito grande de futebol, que eu particularmente amo. E aí, como a gente já tá nessa vibe aí de aprender bastante coisa de vocabulário, eu trouxe para vocês pra gente aprender hoje sobre os países e nacionalidades. Claro que não deu pra gente trazer muitos países e muitas nacionalidades, né? Um vocabulário muito grande, porque tem muito país e muita nacionalidade para aprender. E não é um tópico que a gente está estudando a fundo. Mas em breve, não se preocupem que a gente vai estudar, a gente vai aprofundar mais sobre os países e as nacionalidades, certo? Então, como vai funcionar a nossa aula de hoje? Eu vou falar o país, o country, a nacionalidade, a nationality, e depois disso eu vou comentar uma curiosidade com vocês sobre esse determinado país, tá? Eu só trouxe 10 deles, deixa eu ver, só foram 10? Foram 9. Eu trouxe 9 deles para vocês, porque eu me empolguei um pouquinho, vou mentir. E nem todos estão na Copa, tá? Eu acho que todos estão, mas eu acho que nem todos chegaram. Não, a Itália não tá na Copa. Então, eu vou comentar para vocês sobre o país e vou falar o nome dele em inglês e a sua nacionalidade, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pronuncia aí Holanda em inglês. Holanda? É. Ó, Holanda a gente escreve de uma maneira diferente e pronuncia de uma forma diferente. Deixa eu botar aqui para vocês. Um minutinho só. Se escreve dessa forma aqui, ó. E vocês sabem o que significa Holanda, né? Como eles costumam chamar a Holanda, né? Se for traduzir pro inglês, vocês sabem? Pro português que diga a palavra em si. Vocês sabem? Ou não? Eles costumam, se a gente for traduzir essa palavra para o português, eles costumam chamar de Países Baixos, tá? Raramente eles traduzem não, eles falam Holanda mesmo. Esse nome aqui, de fato, para o português, significa Países Baixos. E pronuncia Netherlands. Entendeu? Netherlands. O TH é aquela mesma pronúncia. A única coisa que muda é que ele vai ter um som um pouquinho do Z. Netherlands. Entendeu? Quem foi que perguntou isso? Eu, querida. Ah, tinha que ser. Mais alguma pergunta? Alguém quer saber o nome de algum país? Teacher, como ficaria Israel? Israel, creio que seria mesmo esse nome mesmo, Israel. Agora, a pronúncia seria Israel. Entendeu? Porque o R tem aquela pronúncia de... Como que eu posso falar pra vocês? Um R mais caipira, como se fosse um sotaque paulista. Israel. Tá? Certo. Alguém tem mais perguntas ou dúvidas? Não? Vou começar, tá? Vamos começar aqui, deixa eu pegar aqui as curiosidades. Ah, gente, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês sabem a diferença entre soccer e futebol? Ambos significa futebol em inglês, só que tem uma diferençazinha aí. Eu. Podem comentar. Eu. Quem é, Tairã? Falar? Pode falar, Tairã. Soccer é o nosso futebol. E o outro, qual é o nome mesmo? Futebol? É o futebol americano. Ó, assim, é mais ou menos isso, tá certo, tá? É que no inglês, futebol, no inglês britânico, significa de fato futebol, né? Futebol. E se você chegar nos Estados Unidos e você falar futebol, como a Tainá falou, vai ser o futebol americano. Por isso que eles chamam lá na América, né? Mais pra cima, na América do Norte, eles falam soccer.
tá? Então, inclusive, tem essa tretinha aí entre o futebol, o inglês americano e o inglês britânico, porque os britânicos não gostam quando referem ao futebol como soccer, porque foram eles que criaram o futebol de fato, né? Eles que expandiram aí esse esporte aí maravilhoso que a gente está acompanhando agora. Gente, eu sou apaixonada por futebol. E aí tem essa guerrazinha, né? Porque o pessoal fica falando, ai, qual é a diferença? E a diferença é essa. No meio do campo, né, do futebol, soccer é nos Estados Unidos e o britânico, que geralmente é na Inglaterra, Reino Unido, enfim, é futebol, tá? Mas ambos significam a mesma coisa. A única diferença é que geralmente futebol nos Estados Unidos é mais utilizado pro futebol americano, tá? Que é completamente diferente do futebol, o clássico que a gente está acostumado a ver. Certo? Alguma dúvida? Alguma dúvida até aí? Ou podemos começar? Não? Tá, então vamos para o nosso primeiro país, que obviamente eu começaria pelo Brasil, que a sua nacionalidade é Brazilian, tá? Um fato aqui para vocês que no inglês os nomes de países, os nomes de estados, cidades, idiomas, nacionalidades e religiões sempre vão ser escritas com letra maiúscula, tá? A nacionalidade é sempre escrita com letra maiúscula, não importa se ela tá em começo de frase, se ela tá no fim ou se ela tá no meio. Ela sempre vai começar com a letra maiúscula. E Brasil, gente, no inglês, ele é escrito com Z, tá? Ele não é escrito com S. Ele é escrito com a letra Z e Brazilian é escrito também com a letra Z. Brasil e Brazilian. Vocês têm alguma curiosidade relacionada ao Brasil? Não tem nenhuma curiosidade sobre o nosso país? Nem que ele é o melhor do mundo? Não tem nenhuma curiosidade para vocês compartilharem? Uma coisa que eu acho linda são as praias do Brasil, né? A coisa Sim. mais linda que tem no nosso país. Com certeza. Na verdade, a riqueza natural, né? Sem Com contar certeza. só praias, mas outras riquezas naturais também. Com certeza. Eu sou apaixonada por praia, né? E eu moro perto de uma. E assim, gente, um finalzinho de tarde, uma praia é simplesmente a coisa perfeita que existe. Meu Deus, eu sou apaixonada demais no Brasil. Mas a curiosidade que eu trouxe para vocês foi relacionada à festa. A gente sabe que lá fora a gente é conhecido por ser um país festeiro, né? Que a gente gosta de muita festa. E uma curiosidade para vocês é que as festas de aniversário no Brasil é completamente diferente de alguns lugares do mundo, principalmente aqueles países que são reservados. Por exemplo, em alguns lugares, essas comemorações, né, as festas de aniversários costumam ser mais simples, que são a reunião de um amigo na casa do aniversariante e depois que eles decidem ir para alguma balada. Então, eles cantam ali o parabéns na casa da pessoa e logo em seguida vão para uma balada. No caso dos mais velhos, eles costumam fazer algo em casa mesmo só para as pessoas mais próximas. Só os convidados mesmo ali mais próximos, o pessoal da família mais próximo. Aqui no Brasil a gente já sabe que é um pouquinho diferente, né? Sempre tem festa e bolo e um monte de gente no mesmo lugar. É praticamente uma balada. Né? Então a gente vai encontrar música, muita bebida, muita comida e tudo que o aniversário típico brasileiro tem direito, tá? E os convidados vão do pessoal do trabalho até os primos da terceira idade, né? Assim, eu particularmente, se a gente for comparar as festas do pessoal de fora e a daqui, eu particularmente prefiro a daqui porque é 1000 vezes melhor a música, a comida, a animação. Nossa, perfeito. O que é que vocês acham disso? Vocês mudariam alguma coisa em festa de aniversário, comemoração de festa de aniversário? Eu não mudaria nadinha. Eu também não mudaria, não. Eu também concordo. Essa questão de riqueza de festa e tal, eu concordo também. É muito rico, assim, diferenciando nos outros países, eu vou concordar. Pois é, porque, nossa, é uma animação incrível. Vocês já viram como que é o aniversário nos Estados Unidos, como eles cantam parabéns? Gente, é muito desânimo.
Sim, é muito É chatinho. chato. Eu não queria dar minha opinião Uma pessoal, coisa mas uma Pode falar, coisa Tainá. que eu gosto da Coreia em relação ao nosso país é a questão do casamento. O casamento deles também é chato, mas a questão do presente sem dinheiro, ou seja, eles fazem um festão e no final das contas quem paga é o convidado, porque todo o dinheiro que Exatamente. eles ganham, eles pagam o casamento todo. Exatamente. E o pessoal fala, ai, é cultura, Isso é aí, tradição. Mas eu fico, isso gente, pelo amor de aí, Deus. isso aí eu acho que seria legal se funcionasse no Brasil. Tipo assim, para fazer festa de 15 anos e casamento seria muito legal. Nossa, e festa de 15 anos o pessoal gasta pra caramba também, né? Meu Deus. Minha filha vai fazer 15 anos em janeiro. Pronto, já quero ir. Já me convida. Quem sabe eu pago também um pouquinho. Então, pra encerrar Vai aqui ter na. festa não. Ela quer ir pro Beto Poxa! Carreiro. Ai, eu não acredito, gente. Eu não acredito. Eu fico tão triste quando eu vejo a menina que vai fazer 15 anos e não quer comemorar, porque aí já é um convite a menos. Poxa. Mas enfim, pra gente Não, ela encerrar queria festa aqui, só por conta do vestido. eu nunca gostei desse negócio de usar vestido, sabia? Eu não quis o meu justamente por isso. Sem falar porque gasta pra caramba a festa de 15 anos. Gasto. Muita gente. Mas pra A gente minha encerrar amiga aqui, fez uma festa simplinha aqui no Rio, foi 10 mil. Só uma nossa, festinha. bem simples, né? Graças a Deus. Meu É, Deus, muito simples. Mas pra gente encerrar aqui, a gente tem o Brasil e Brasília, certo? A gente agora. Peraí, vocês têm alguma dúvida relacionada à pronúncia de Brasil ou à escrita de uma dessas palavras? Brasil and Brasília? Nenhuma dúvida? Vou passar para o próximo país, tá? Nós temos Spain e nós temos Spanish, que é a nacionalidade. Spain, o país, e Spanish, que é a nacionalidade. Vocês têm alguma curiosidade relacionada à Espanha? Nenhuma? Tá, eu vou contar uma curiosidade aqui eu achei bastante legal isso e bastante interessante, que é o fato da Espanha ser o país europeu que tem mais bares. A Espanha é o país com a maior quantidade de bares em toda a Europa. E há cafés e bares abertos durante o dia e a noite. Então, assim, imaginem ir para um país e ter bar e café aberto noite e dia. E só para vocês terem noção, tem uma região do sul chamada Andaluzia, que é uma comunidade autônoma, e lá tem tantos bares e cafés quanto a Dinamarca, a Finlândia, a Irlanda e a Noruega juntas. Então, assim, não são países tão grandes, mas imagina, gente, um país europeu que tem muito bar e muito café. Sério, isso aqui pra mim é incrível, porque eu gosto muito de cafeteria, eu sou apaixonada por cafeteria. E eu tenho muita vontade também de fazer intercâmbio pra Espanha, que além da cultura ser bastante interessante, eu gosto muito do idioma. E isso foi um fato que despertou muita curiosidade, que é para conhecer as cafeterias de lá, que ficam abertas noite e dia. Vocês têm algo para comentar sobre isso? Sobre a Espanha? Não tem? Vocês não têm curiosidade de conhecer a Espanha? Inclusive, a Espanha jogou hoje e Jesus Cristo, viu? Coitada da Costa Rica. O jogo acabou neste instante. O que vocês acharam? Vocês assistiram? Eu assisti, eu tenho muita vontade de conhecer a Espanha também. Nossa, Aí, pelas partes históricas, nossa, muito vontade. sim, é incrível. Você fala espanhol, né, Cecília? Eu falo um pouquinho espanhol. Exatamente. Eu achei interessante isso. Eu gosto muito de espanhol. Enfim, vou passar para o próximo país. Antes, eu vou falar de novo o nome do país, a nacionalidade: Spain e Spanish. Próximo país é esse país aqui que, né, é um dos países que não me chama muita atenção. Mas temos a Germany e German. Germany é o país e German, que é a nacionalidade. Vocês têm alguma curiosidade relacionada sobre a Alemanha?
Sim, perdeu pro Japão. Muito obrigada. Perdeu pro Japão. Japão. Foi 2-1, não foi? 2-1 de virada. 2-1 de virada. Pois é, eu adorei, gente. Eu adorei. Mas uma curiosidade sobre a Alemanha é que, assim, eu vou depois contar uma outra curiosidade que eu lembrei agora. É o país que tem o maior festival folclórico do mundo, que é a Oktoberfest. Eu não sei se pronuncia assim, mas creio que seja, que é Oktoberfest. E apesar do nome, a festa começa em setembro, tá? Oktober, que lembra o mês de outubro, né? Oktoberfest, que é festa de outubro, mas começa em setembro. Ela existe no país desde 1810. Então, assim, são vários anos o pessoal comemorando esse festival dessa forma. E ela foi criada pelo rei bávaro Luís I para comemorar seu casamento com a princesa Teresa da Saxônia, tá? E assim, até hoje é possível experimentar de diferentes cervejas, pratos tradicionais como as salsichas, o joelho de porco, se divertir em um parque com a roda gigante que tem lá, acompanhar o desfile de fantasias e muito mais. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a mais famosa acontece em Blumenau, que é na cidade de Catarina, e contém muitos fatos, muitos traços que remetem à Alemanha, que inclusive eu tenho uma amiga que ela estuda lá e tudo mais, e assim, o pessoal fica muito bêbado nas ruas por conta da cerveja. Disse que tem vários tipos de cerveja para experimentar, o pessoal sai vestido e tudo mais, e eu não sei se em outros estados do Brasil tem essa comemoração também, mas eu vejo mais o pessoal do Sul comemorando esse folclore deles lá, tá? Alguma dúvida em relação a isso? E outra coisa muito interessante, que é relacionada ao jogo, futebol e tudo mais, é que a Alemanha, se ela ganhar, que ela não vai, com fé em Deus, ela vai empatar com o Brasil, que tem o maior número de títulos da Copa do Mundo. A Alemanha tem 4, o Brasil tem 5. Então, se a Alemanha ganhar, que não vai, né, já começou perdendo para o Japão, ela vai empatar com o Brasil aí nesse número de títulos. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa para comentar relacionada a isso? Sim ou não? Macumba contra a Alemanha. Oi? Partiu Macumba contra a Alemanha. Exatamente. Aí não vai ganhar, gente. Eu tô sentindo que não vai. Já começou perdendo, é sempre assim. Então eu vou repetir para vocês e passar para o próximo país, tá? Germany e German. O próximo país que tá fora da Copa é a Itália. É Italy e Italian. Italy é o país, né? Pronuncia esse nome porque tá entre duas vogais, Italy e Itália, tá? Não é Iralian, tá, gente? Não pronuncia Iralian, não. É Italian mesmo, bem fraquinho, bem suave. Italy, Itália. Alguém tem uma curiosidade sobre a Itália? Ou não? Não tem? Nenhuma curiosidadezinha? É um país que eu quero muito conhecer, tá? E é um país que possui mais de 3.000 museus em seu território. Possui mais de 3.000 museus na Itália, gente. Ou seja, é algo fantástico para estudantes e exploradores de todo mundo que amam museus. Eu coloquei esse país porque eu me lembrei do Nanjum, tá, gente? Eu me lembrei na hora do Nanjum, pensei, meu Deus, eu preciso colocar esse país para todo mundo lembrar dele. Porque eu sou apaixonada também por museu e o Nanjum também ama museu, então pensei assim, o pessoal vai amar saber desse fato que a Itália possui mais de 3.000 museus lá no país. Então imagina o Nanjum na Itália, a gente seria muito mimada, particularmente eu adoraria ver ele lá. Vocês têm alguma dúvida relacionada a isso ou vocês querem comentar algo? Não? Nenhuma dúvida em questão da pronúncia? Posso continuar? Vou passar para o próximo país, tá? Repetindo, Italy, Itália. Italy, Itália. Não se preocupem que eu também vou
eu vou disponibilizar em PDF depois para vocês. E futuramente a gente vai estudar mais sobre esse tópico. Eu só trouxe mesmo porque a gente está em clima de Copa e tudo mais, aí eu quis fazer algo mais diferentezinho. O próximo país é os Estados Unidos, The United States of America, ou a forma abreviada dela, USA. E a sua nacionalidade que é American. The United States of America, USA, America. Uma coisa muito interessante. Alguém levantou a mão? Pode perguntar, Lohane. Lohane? Você quer fazer algum comentário, Lohane? Pode falar, tá? Que eu vou te ouvir. Você vai digitar? Porque aí depois eu vejo a sua dúvida. Enquanto isso eu vou falando para não dar o tempo da aula e acabar não dando tempo. Tá, então eu vou explicando e enquanto isso você vai digitando, tá? Chamar a atenção de vocês aqui que para a pronúncia de of America, não é of, tá, gente? Não é of. A pronúncia dessa preposição aqui, depois de states, é of ou of, no máximo of. É como se a gente estivesse pronunciando no lugar do F a letra V. É bem fraquinha. The United States of America. USA. Por isso que é muito importante também a gente aprender a pronúncia do alfabeto, porque a gente vai ter nomes abreviados, como esse aqui, USA, The United States of America. E a sua nacionalidade é American. Uma curiosidade sobre os Estados Unidos é que nos restaurantes e nos táxis a gente é obrigado a dar gorjeta, tá? Aqui no Brasil é opcional, inclusive assim, teve alguns lugares, né, que tava dizendo que era obrigatório pagar gorjeta e meu pai não pagou e simplesmente fez barraco. Lá, se você fizer isso, vai ser considerado uma ofensa à cultura americana, tá? Você vai estar sendo literalmente mal educado à cultura americana. E para quem não sabe que em inglês, um tópicozinho aí bem legal e interessante da gente aprender, gorjeta em inglês é tip. Deixa eu colocar aqui para vocês. É escrito aqui. Gorjeta em inglês, gorjeta é tip. Essa palavrinha aí bem pequena. E se você não dá uma tip, você está sendo ignorante, tá? Um pessoal assim, bem, como que eu posso falar isso? Bastante rígido em relação a isso. Então, se você vai no restaurante e você não paga uma gorjeta, ou se você pega um táxi e não dá uma gorjeta, você está sendo mal educado, tá? Então, nós temos aí The United States of America, USA, American, e um fato interessante para a gente aprender inglês, que gorjeta é tip. Deixa eu ver a dúvida. Ué, Lohane, você não digitou a dúvida? Pode perguntar, tá? Pode escrever. Termo estadunidense não é traduzido, utilizado ou não existe? Então, eu vou ser bem sincera com você, porque eu nunca vi ninguém utilizando o termo estadunidense, tá? Então, eu não posso te afirmar com certeza, 100% de certeza, que não existe. Mas, creio eu, do tempo que eu estudo em inglês, eu acho que não existe. Porque os estadunidenses, né, os americanos lá, eles acreditam que são o centro da América. Né? Eles acreditam que é uma grande potência, que eles são os donos do mundo, né? Então, é isso mesmo, creio eu que não existe. Não é um termo traduzido ou utilizado, não existe. Eu vou perguntar para o meu professor e vou pesquisar também, mas creio eu que não existe. Eles se resumem a América a eles mesmos e acabou. Tanto que se você perguntar outros países... Eu tô lembrando das expressões da Luana, meu Deus, que errado. Ai, Jesus, a aula viva é um caos. Tanto que se você for perguntar para eles em relacionado a outros países da América do Sul, até mesmo a Central, eles vão dizer que é americano justamente por estar na América, né? Que eles acham que são os donos do mundo, né? Infelizmente.
E eu então não posso te afirmar com certeza se não existe, mas creio eu que não existe esse termo, certo? É utilizado mesmo American, os donos do mundo. Alguma dúvida, algum comentário, alguma curiosidade que vocês sabem sobre os Estados Unidos? Não? A cultura dos Eles Estados não sabem geografia básica. Exatamente. Isso aí a gente sabe que eles não sabem geografia básica. Não é nem uma curiosidade, é um fato. Acho que todo mundo sabe. Porque, gente, pense no pessoal assim, ignorante em relação às outras culturas. E é um pessoal que quer ter respeito na cultura deles. Tá? Então aí, se vocês verem. Ah, inclusive, tem uma coisa que eu vou ensinar pra vocês futuramente, eu não vou contar agora, que também é desrespeitoso, eles consideram ser desrespeitoso, tá? Então, é uma coisa bem chatinha deles mesmos, os americanos, né, os estadunidenses, relacionada a isso aí, tanto da gorjeta, tanto deles se acharem o dono do mundo, né, os Americans. Enfim, ninguém tem curiosidade para contar, nenhum comentário a fazer, então vou passar para o próximo país, que é a França. France. Gente, eu tô com medo desse país na Copa que vocês não têm noção. Mas eu vou comentar sobre isso no finalzinho. Que é a France e a sua nacionalidade é French. E tem uma curiosidade que eu achei bastante interessante, que é o fato de, entre as atrações mais visitadas na França, está um cemitério. Que é o cemitério, eu não vou arriscar escrever, eu não vou arriscar pronunciar para vocês, mas eu vou escrever aqui que é bem difícil. Alguém aqui sabe francês? Ninguém sabe francês? Eu esqueci de checar a pronúncia dele. Ninguém sabe francês? Nossa senhora. Oui, je parle français. Olha! É a Tainã? Jesus Cristo! Oui. Essa menina faz tudo. Gente, ela faz tudo. Para de xingar a gente. Como que pronuncia isso, Tainá? Eu não sei se eu vou conseguir colocar o acento. Não vou conseguir colocar o acento. Perelaches. Como que pronuncia isso, Tainá? Lachaise. Perlaches? Então tá, se tiver errado, Lachaise. tá. Eu não vou me arriscar a pronunciar não, tá, gente? Mas é esse aí que depois vocês podem estar pesquisando, é bem interessantezinho. É um cemitério que atrai milhões de turistas devido às personalidades da filosofia, música, literatura, cinema, pintores que estão enterrados no local. Tá? Por exemplo, tá o Auguste Comte, que é um filósofo francês considerado o pai da sociologia e o positivismo. Tem o Jim Morrison, que é o vocalista da banda The Doors, e o Allan Kardec, que é um codificador do espiritismo. Então, se vocês, por algum acaso, achar interessante visitar a França e quiser visitar em um lugar diferente, visitem o cemitério, porque é uma atração que é visitada por milhões de pessoas lá na França, é um cemitério. Eu moro perto de um cemitério, gente, eu fico assim pensando, imagina e visitar um cemitério em um país justamente porque tem um monte de pessoa enterrada lá, pessoas que têm influência, né, sem uma certa influência no mundo. É interessante, mas eu acho meio estranho, né, não é da minha vibe, não. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre a França? Sobre algum comentário, alguma curiosidade? Nenhum? A pronúncia é Parlachese. Perlaches? Parlachese. Perlaches? Isso. Muito bem. Gente do céu, eu sou apaixonada por francês. Eu acho que tá Itália, Espanha e França tá na minha lista de países que eu quero visitar, porque além do idioma ser muito lindo, a cultura é muito rica e muito diferente da daqui. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de contar da Espanha é que eles têm baladas até altas horas da noite. A balada lá começa à meia-noite.
Então, eu não sei se vocês daqui assistem Elite, então não é estranho lá eles começarem a ir pra balada, pras festas meia-noite, porque começa extremamente tarde. E se eu não me engano, tem baladas que são totalmente de graça. Eu acho que deve ser assim, um furdunço. Eu particularmente iria muito, porque eu gosto muito de festa. Nenhuma curiosidade a mais? Vocês estão com medo da França na Copa? Eu tô com muito medo, viu? Não vou mentir não, mas eu tô com muito medo. Olha, eu achei que ela ia fazer uma vergonha, porque eles estão com menos 6 jogadores e o principal, que é do Benzema, que é o melhor jogador do mundo. Mas Mulher, aí, tu viu? Aí o meu culto não ficou legal e aí eu... Exatamente. Minha gente, eu falei assim, nossa, a França vai perder de lavada, não vai nem passar da fase de grupo. Aí eu comecei a assistir, eu fiquei tipo, talvez eu mude de ideia, viu? Mas eu tô com medinho. E se eu não estiver enganada, se não estiver enganada não estou enganada, a França foi a ganhadora da última Copa, né? 2018. Calma, gente, vai dar tudo certo. Os nossos brasileiros vai trazer o nosso título. E vamos passar agora para o Reino Unido. Ah, deixa eu pronunciar novamente. France e friend. France, friend. Inclusive, como que fala? Tem uma comida, não é bem uma comida, um aperitivozinho em inglês que se chama French fries. Alguém sabe o que é? French fries? Deixa eu escrever aqui pra vocês. Pra ver se vocês sabem. Batata frita. Exatamente, French fries. Que muita gente, inclusive, escreve com F minúsculo. Só que, na verdade, se a gente for traduzir para o português essas palavrinhas, fica fritas francesas. Eu não pesquisei, nunca pesquisei. Mas alguém sabe dizer se a batata frita é original da França? Porque tem esse nome, então não sei. Mas depois eu vou pesquisar. French fries, lembra isso aí. Fritas francesas. France, French. Vou passar agora para o próximo país, The United Kingdom, UK. E a nacionalidade é British. The United Kingdom, UK, British. UK é a forma abreviada, tá? A forma abreviada de United Kingdom. United Kingdom, UK, British. Alguém tem alguma curiosidade? Quer comentar alguma coisa? Não? Sobre o Reino Unido? Tá. Já comentei com vocês, né, que o futebol é originado dessas áreas aí, mais ou menos. E vocês com certeza devem conhecer o hábito dos ingleses de tomar chá na Inglaterra, né? Muito que bem. Foi um hábito, na verdade, trazido para eles de Portugal. E para vocês terem noção que os ingleses eles amam tanto chá que estima-se que a população britânica todinha bebe em média 165 milhões de xícaras de chá todos os dias. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos o consumo é 20 vezes menor. Ou seja, 165 milhões de xícaras de chá por dia, deixa eu ver se é aqui. Todos os dias é estranho, gente. Eu particularmente odeio chá. Eu bebo muito café. Mas assim, é muito estranho beber chá toda hora. E principalmente eles têm um horáriozinho que é da tarde. Tomar chá da tarde, né? Você não pode negar chá pra eles, porque é como se fosse assim, uma coisa absurda. É como se estivesse ferindo. É como se fosse a gorjeta dos Estados Unidos. É como se estivesse ferindo a cultura deles, esse negócio de chá. E os britânicos, eles também têm costume de colocar leite no chá. Chá já é ruim, imagina com leite. Eu disse que eu não ia dar minha opinião pessoal, mas assim, tá complicado, viu? Porque imagina se beber leite no chá, gente. Ai, deve ser horrível. O que é que vocês acham disso? Vocês têm algum comentário, alguma curiosidade pra fazer? Eu odeio muito chá. Eu acho que, não sei se é o costume de tomar café, mas eu particularmente odeio chá. Nenhuma curiosidade, comentário, alguma dúvida? Não? Então, vou repetir novamente. The United Kingdom, UK,
British. E vamos passar agora para o próximo país, que eu não queria colocar na lista, mas eu acabei colocando, que é a Argentina, tá? Argentina. A pronúncia é bastante parecida com a do português, mas a gente não pronuncia no inglês Argentina, é Argentina. Lembra que a letra G tem o som de D? É exatamente isso, Argentina. E a nacionalidade é bastante parecida com o nome do país. Muda só uma letrinha no final, então tomem cuidado. Argentine. Argentina, Argentine. Alguma curiosidade sobre esse país aí? Fora que é bastante racista. Alguma curiosidade, algum comentário? Eu queria fazer um comentário sobre esse país. Quando eu fiz o curso de espanhol, minha professora ela fez um intercâmbio para lá. E uma coisa que eu tenho muita vontade de visitar também são os museus de lá, que é bem, assim, tem muita riqueza histórica também. Sim, eu tava, inclusive, eu tava vendo que eles lá vivem entre o clássico e vivem entre a era moderna. Porque se eu não estiver enganada, se eu não me engano, é o metrô de lá, que tem um dos mais antigos. Desde não sei quando, 1900 não sei quanto, 800, algo assim. E se eu não me engano, tem uma rua lá que também é umas consideradas das mais bonitas, porque tem contexto histórico. Gente, é muito bom lá, mas eu particularmente não tenho nenhuma curiosidade em conhecer justamente pela população, sabe? Eu tenho uma visão muito ruim da Argentina. Eu tive uma professora, quando eu estudava espanhol na escola, eu tinha uma professora que era de lá. E ela era muito educada, um amor de pessoa e tudo mais. Só que conforme eu fui crescendo, fui vendo aqueles comentários do pessoal sendo extremamente racista. Óbvio que não são todos, né? Tem uns gatinhos pingados que dá pra salvar. Mas assim, você vê umas experiências ruins e já pensa, pronto, não vou passar por isso, não tenho vontade de visitar. Antes eu tinha muita vontade de visitar também, justamente por isso. Mas eu particularmente não tenho muita mais vontade assim de visitar, não. Eu acho um país assim bem feinho. Eu tenho um negócio com a Argentina que é extremamente feio. Enfim, a curiosidade é que Cecília, se eu estiver errado, você me corrija, é a siesta, pronuncia assim, que é o período do dia no qual as pessoas elas voltam para casa para almoçar e dormir, siesta. Se eu não me engano é tipo soneca, cochilo. Eu acho que é assim. Professora, agora eu não tô lembrada, mas se for pela pronúncia tá certo, siesta. Isso mesmo, siesta. É um período do dia, gente, que as pessoas elas voltam para casa para almoçar e dormir. É como se fosse nosso horário de descanso aqui, nosso horário de almoço, no período de trabalho. Ele vai pouco depois do meio-dia, ou 1 da tarde, 1h30 por aí, até a próxima das 5 horas da tarde. Então, assim, o horário de almoço o deles lá é bem longo, né? Para vocês terem ideia, que vai de meio-dia até mais ou menos 5 horas da tarde. Em Buenos Aires, eu estava vendo que isso não acontece, mas em algumas capitais do interior, né, cidades mais pequenininhas, como Mendoza ou Salta, estão em processo de mudança para um horário mais comercial. Deixa eu ver aqui. Samara saiu. Poxa, Samara. Deixa eu ver aqui. Não lembro onde foi que eu parei. Deixa eu tentar relembrar. Sim, que eles estão em horário de mudança para o horário mais comercial, porque no resto do país ainda se mantém, porque é um horário considerado praticamente sagrado. Então imagina você ir na rua, querer ir na rua, numa loja, numa farmácia, em um banco, até mesmo no supermercado, e nesse período de entre 1 hora e 5 horas não encontrar nada aberto, porque as pessoas simplesmente se negam, que é o tempo que eles dedicam para dormir, né? E eles acreditam que esse tempo é muito bom para sua qualidade de vida, né? Eles dormem durante esse tempo para descansar, para quando voltar a trabalhar de novo, eles estão super descansados. Eu não sei o que comentar sobre isso. Eu adoraria que o meu horário de almoço também fosse esse tempo inteiro, né? Mas o que vocês acham disso? Vocês têm algum comentário, alguma curiosidade a fazer ou não?
Professora, particularmente quando eu fiz o curso, eu não sabia dessa informação. Agora sabendo, eu tô assim, passada. Mas que coisa! Nada Eu, declarado isso mesmo. eu fiquei tipo, gente, de 1 hora até 5 horas da tarde, a pessoa dormindo, descansando do trabalho pra depois voltar a trabalhar. Nunca queria ver a minha cara, não vou mentir. Mas enfim, cada país com seus costumes, né? Se eu não estiver enganada, na Colômbia tem um tempo, se eu não estiver enganada, tá, gente? Tem esse cochilo também, né? Para ter essa qualidade de vida, mas eu acho que não chega a ser tanto assim como na Argentina. Eu fiquei assim chocada quando eu vi, gente, de 1 da tarde até 5 horas, é absurdo. Mas, enfim, vamos lá. Argentina, Argentina. Próximo país, com certeza eu iria trazer esse país, né? Já poderia imaginar assim, que é a Coreia do Sul, South Korea. E a nacionalidade? Korean. South Korea. O South, gente, ele tem a pronunciazinha, o finalzinho de F. Tipo um F, bem fraquinho. South Korea. E a nacionalidade? Korean, né? A gente já sabe aqui do que é que vai se tratar, né? A curiosidade que é sobre o K-pop, que é uma febre coreana. Só para vocês terem ideia, o Fundo Estatal Sul-Coreano de Fomento à Cultura Pop movimentou 6,4 bilhões de dólares em 2019. Mas é óbvio que o BTS sozinho consegue movimentar cerca de 3,7 bilhões por ano na economia da Coreia do Sul. Isso é um fato, tá, gente? Eu acho que todo mundo aqui sabia que o BTS é um grupo completamente influente, inclusive já encontrou o presidente de lá. É um grupo completamente influente e muitas pessoas vão justamente para a Coreia do Sul por conta do gênero musical, para conhecer mais a cultura do país. Então, assim, se você gosta de K-pop, se você gosta também de K-drama, com certeza vocês vão adorar conhecer a Coreia do Sul, a South Korea, porque é um país que tem muito disso e que nos últimos anos tem movimentado muito a economia da Coreia do Sul, justamente por chamar muito a atenção dos adolescentes e dos jovens. Alguém quer comentar algo? Alguma curiosidade? 안녕하세요, 여러분. Ela faz tudo, gente. Eu fico impressionada porque Tainan, ela foca em todos os idiomas possíveis. Agora vê se ela estuda inglês. Você estuda Você inglês, não viu Tainan? nada. Hum. Meu marido faz tudo. Meu marido é professor de grego e hebraico. Sério? Gente, eu tô chocada. Uhum. Seus filhos sabem falar alguma coisa? Minha Com filha, certeza, né? Sabe? minha filha é fluente em inglês e espanhol e tá estudando italiano agora. Caraca. Nossa, Tainan, será que dá tempo Meu de filho é reencarnar na sua inglês. família? Ah, Você é tem muito quantos chato. anos, Tainan? 32. Nossa, gente. Não dá tempo. Meu marido fala hebraico e eu traduzo. Aí os outros ficam assim olhando, porque não é que eu sei o que ele tá falando, é porque eu já tô tão acostumada a ouvir que eu já entendo o que ele tá falando. Meu Deus. Mas você assim não é influente em nada? Não, Mas você porque eu tenho entende muita hebraico. dificuldade de aprender. Ah, sim, Eu entendo entendi. porque é o costume de estar todo dia ouvindo. É música em hebraico, é filme em hebraico, Ele é em brasileiro, inglês. seu Agora, marido? tudo que vai ver. Meu marido só que ele é professor. E aqui em casa, tudo que vai ver agora na televisão, se não for de nacionalidade daqui, nossa, a gente só assiste no idioma que é. Tipo, a minha filha estava vendo uma série na Netflix que é italiana. Ela não deixa a gente assistir dublado. Não, mãe, vamos assistir em italiano. Igual Nossa. os doramas. Se eu vou assistir dorama, eu não consigo assistir dorama dublado. Eu só escuto na língua nativa. Meu Deus, gente, que família incrível. Adorei. Quero ser igual a vocês quando crescer. Mas é muito chato. Eu acho Tem bastante hora que eu fico interessante. saturada. Deve dar muita agonia, principalmente em hora de discussão. Meu Deus do céu. Faltam 4 minutos pra acabar a aula, tá, gente? Deixa eu parar o compartilhamento aqui da tela. Eu vou compartilhar esse documento para vocês, tá? Não se preocupem. E futuramente também a gente vai estudar mais sobre
as nacionalidades sobre os países, tá? Foi só mesmo uma apresentaçãozinha ali, porque a gente tá em semana de Copa. Não saiam da sala que eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Vocês não têm dúvida em relação à atividade nem nada? Ops, me dá. Prontinho. Fiz a chamada de vocês. Alguém falta mandar a palavra-chave, relatório de aula? Eu vou estar aceitando até hoje, no máximo até sábado, tá, gente? Luana, o que é aquele bicho ali atrás de você? Aí na parede, aí atrás, descendo. Aí atrás, olha! Meu Deus do céu, gente. Ai, Deus, eu tento ficar séria com vocês. Para de graça, que eu tava lendo um filme, um livro de terror aqui, tô com puta na casa desde que eu acordei. Ai, você fica fazendo essas coisas comigo. Aí depois eu me liguei que eu posso olhar por trás pela câmera. Certinho, Sabrina, pode sair. Já fiz a chamada, pode sair de boa, tranquilamente. E é isso, gente. A nossa aula de hoje foi essa aí. Amanhã vai ter uma... Calma, Tainá, eu ainda tô falando. Amanhã a gente vai ter uma aula de gramática, tá? Mas uma gramática, assim, bem de boa, bem simples, bem tranquila. Vocês tiveram dificuldade na aula passada? Não? Ani. Eu vou passar uma atividade para ter certeza se vocês... E da semana passada também eu ainda não corrigi, da retrasada, eu ainda não corrigi. Falta corrigir também a prova de vocês. Falta poucas pessoas agora. De Tainã tá pertinho, viu, Tainã? Tá pertinho pra eu corrigir a sua. E é isso, gente. Muito obrigada por hoje. O eu sol adoro... tá torando lá na Luana, hein? Olha a nenezinha mais linda que existe, gente. Fofa! Essa menina é incrível. Que fofa! Eu sou muito fã dela e ela é muito fã do BTS. Ai, Deus. E é isso. Então é See isso, you. pessoal. Bye, bye. Gosto muito de vocês. Bye, bye. Hoje a gente não vai discutir, né, sobre Crepúsculo, por favor. E é isso. Eu meus nem entrei na amores. discussão, porque eu nunca nem assisti. Assista, Tainá. E me diga se você é Team Não, é muito Jacob. chato. Olha pra isso. Não acredito, gente. Vai fazer o teste de Harry Potter. Eu vou assistir Harry Muito Potter chato. só pra poder fazer esse teste. E é isso, minha gente. Bye, bye. Bye, bye. See you. See you.